Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a isomeria. Hoje nós vamos estudar a isomeria espacial. A isomeria espacial ou estereoisomeria, ela acontece quando as substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural plana, mas quando a gente constrói a fórmula estrutural espacial, a gente percebe que existem diferenças na estrutura. Como, por exemplo, a gente tem aqui a fórmula molecular. Quando a gente constrói a fórmula estrutural plana, a gente tem 2, então 1,2 de cloroeteno, 1,2 de cloroeteno, mas quando a gente vai para a fórmula estrutural espacial, aqui a gente tem uma representação, a gente percebe que tem duas estruturas diferentes, essa aqui onde os cloros estão para cima e essa daqui onde o cloro está um em cima e outro embaixo. A gente tem aqui a estrutura cis de lados iguais, então 2 de cloretano, e aqui a gente tem a estrutura trans, 2 de cloretano. Observe que se eu girar essa aqui de baixo, o cloro vem para cima. Por que eu não giro? Porque aqui, pessoal, é uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela impede que eu gire a molécula. Se fosse a ligação simples, se eu girasse o carbono, esse carbono aqui, se eu girasse ele, o que é que aconteceria? O cloro viria para cima e a gente teria a mesma estrutura, tá bom? Apenas pela rotação. Então, só seria um composto. Agora, como eu tenho uma dupla, eu não consigo fazer esse movimento, esse girar em torno do próprio, girar em torno dessa ligação, e porque a dupla impede isso aí. E aí eu vou ter dois compostos diferentes. Existem dois tipos de isomeria espacial: a isomeria cis-trans, que a gente vai ver na aula de hoje, e a isomeria óptica, que a gente vai ver na aula da próxima semana. A isomeria cis-trans, também conhecida como isomeria geométrica, ela ocorre em cadeias abertas que apresentam uma dupla ligação entre átomos de carbono, e em cadeias carbônicas cíclicas e saturadas. Ela pode acontecer nessas duas situações, quando eu tenho cadeias abertas com dupla ligações e em cadeias cíclicas saturadas. A gente tem aqui carbono 1, 2, 3 e 4. Então o nome desse composto é but 2-eno, não é isso? No carbono 2 tem a dupla, então but 2-eno. E fazendo um estudo, observou-se que na verdade são duas substâncias diferentes, porque apresentam propriedades físicas diferentes, como por exemplo a temperatura de ebulição, enquanto que uma é menos 139 graus Celsius, a outra tem a temperatura de fusão de menos 106, a temperatura de ebulição de uma é 4 graus Celsius, da outra é 1 grau Celsius, e a densidade de uma é 0,62 gramas por centímetro cúbico e a outra é 0,59 gramas por centímetro cúbico. Se as propriedades são diferentes, são compostos diferentes. E colocando em evidência, pessoal, os carbonos da dupla ligação, eu posso organizar essa estrutura da seguinte forma. Assim, ó, o carbono que está fazendo a dupla, ele está ligado a um metil, não é isso? Está aqui, ó, ligado a um metil. Vou botar aqui o metil aqui em cima. E está ligado também, ó, a um hidrogênio, não é isso? E o outro carbono da mesma forma, ele está ligado a um metil e a um hidrogênio. Colocando dessa forma em evidência os carbonos da dupla, dá para observar a presença da isomeria cis-trans. Ok, ó. Colocando dessa forma, fazendo um plano imaginário, ou seja, um corte aqui entre a dupla ligação, eu consigo observar dois semi-espaços, o semi-espaço de cima e o semi-espaço de baixo. Quando as estruturas ligadas aos carbonos do semi-espaço de cima são iguais e as de baixo são iguais, eu tenho um carbono, eu tenho um composto cis, que é o nosso caso aqui. Em cima eu tenho os metis e embaixo eu tenho os hidrogênios. Então eu tenho a estrutura cis. Quando ocorre o inverso, em cima, no seu espaço de cima eu tenho duas estruturas diferentes e no espaço de baixo eu também tenho duas diferentes. Tá aqui, ó, o metil está em cima aqui, o metil está embaixo aqui. Eu tenho uma estrutura que eu chamo de trans, tá bom? Essa estrutura aqui, ó, enquanto essa aqui é cis, organizando aqui, eu tenho o CH3 aqui em cima, tá bom? O hidrogênio aqui embaixo,
Aqui eu tenho o hidrogênio em cima e o CH3 embaixo. Quando eu fizer o corte do plano, o que é que eu vou perceber? Eu vou perceber que tem um metil em cima e um metil embaixo. Se eles estão trocados, eu tenho uma estrutura trans, tá bom? Então é muito simples identificar as isomerias cis-trans. É só organizar de forma que eu tenho as duplas ligações em evidência, os ligantes da dupla eu coloco dessa forma no espaço, um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, e observo, se for os ligantes de cima estiverem no mesmo semi-espaço, forem iguais, eles são cis. Se forem diferentes, são trans. Como exemplo, a gente tem aqui essa estrutura que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o X. No carbono 3 tem uma dupla, então 3N é o hexa3N. Essa estrutura é uma cadeia aberta e tem uma dupla ligação. Então, se ela tem cadeia aberta e uma dupla ligação, ela tem isomeria cis-trans. Então, vamos organizar daquela forma que eu falei para vocês, colocando os carbonos que estão ligados à dupla em evidência. Então, eu coloco o carbono, a dupla, o outro carbono, o carbono 3 e o carbono 4. O carbono 3 está ligado ao hidrogênio, vou colocar o hidrogênio aqui embaixo e também está ligado a um etil, não é isso? CH3 e CH2. Então, vou colocar o etil aqui. CH2, CH3. O carbono 4, ele também está ligado ao hidrogênio. Vou colocar o hidrogênio aqui embaixo. E a um etil. CH2, CH3. Então, CH2, CH3. Fazendo o corte, aquele corte que a gente no plano, o que acontece aqui? Fiz o corte bem no meio da ligação dupla. O que acontece? Eu tenho o etil, os dois etils na parte de cima e os dois hidrogênios na parte de baixo. Então, se essa estrutura está com dois etil na parte de cima e os dois hidrogênios na parte de baixo, são iguais nos semi-espaços. No semi-espaço de cima eu tenho o etil, no semi-espaço de baixo eu tenho só hidrogênio. Essa estrutura aqui é o cis X3N. É o cis X3N. E eu posso representar também dessa outra forma aqui. O carbono 3 ligado ao carbono 4, não é isso? Uma dupla ligação. Eu coloco aqui no carbono 3, posso colocar o etil, CH2, CH3 e embaixo o hidrogênio. Aqui eu posso colocar o hidrogênio em cima e embaixo o etil, CH2, CH3. Fazendo o corte do plano na estrutura, ó, plano aqui. O que é que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um etil aqui em cima e o etil embaixo. E tenho um hidrogênio aqui em cima e um hidrogênio embaixo. Se eu tenho se estão trocados em lados opostos, eu tenho uma estrutura trans X3N, tá bom? Então, nesse exemplo aí ficou bem fácil evidenciar o que é a estrutura cis e o que é a estrutura trans de um composto. Aqui eu tenho outro composto, que é o carbono 1, carbono 2. No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho cloro, né, ligado a ele, então eu boto 1,2 de cloro e o nome da cadeia é eteno. Então, o nome dessa estrutura é 2 de cloreteno. Agora observe que a gente tem uma dupla ligação aqui entre os carbonos da cadeia. Então, eu posso organizar dessa forma aqui, ó, o carbono da dupla, o carbono 1 e o carbono 2. Esses carbonos eles estão ligados a hidrogênio, então eu posso colocar o hidrogênio aqui embaixo, tá aqui ligado ao hidrogênio e também ligado ao cloro. Posso colocar o cloro aqui em cima. Da mesma forma, o carbono 2 está ligado ao hidrogênio e também ao cloro. Então, dessa forma aqui, é fácil observar, eu fazendo um corte aqui no plano que passa pela dupla ligação, é fácil observar que os átomos de cloro, ó, o cloro aqui e esse outro cloro, eles estão no mesmo semi-espaço de cima. E os átomos de hidrogênio aqui
e aqui estão no mesmo semi-espaço de baixo. Então, eu posso dizer que esse composto aqui é o cis 1,2 de cloro eteno, tá bom? Da mesma forma, eu posso construir a estrutura trans. Eu coloco os dois carbonos da dupla, tá aqui, carbono 1 e carbono 2, coloco um cloro aqui em cima, coloco o hidrogênio aqui embaixo, na outra eu coloco o hidrogênio em cima e o cloro embaixo. Quando eu fizer o corte, para demonstrar o plano, aqui é o sentido do plano, ó, eu tenho os dois semi-espaços. Nos semi-espaços de cima, as estruturas são diferentes, os compostos são diferentes. Aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho hidrogênio. Embaixo também eu tenho um hidrogênio e tenho um cloro. Tá trocado, não é isso? Então eu tenho uma estrutura trans. O nome desse composto é trans 1,2 de cloro eteno. Tá bom? Então, observando a ligação dupla entre os átomos de carbono e sendo esses compostos aqui, o cloro, esses compostos ligados ao carbono da dupla, eles sendo diferentes, ó, o cloro é diferente do hidrogênio, o cloro é diferente do hidrogênio, então tem que ser diferente. Eu tenho a isomeria cis-trans. Aqui é importante que a gente observe essas representações aqui. Isso aqui a gente chama, pessoal, de cunha. Geralmente, quando eu vou representar o espaço, fazer uma representação de uma figura espacial num plano, eu posso utilizar essas cunhas. Essa cunha totalmente preenchida, totalmente pintada, é como se eu estivesse trazendo a estrutura para a frente do plano. Ela está saindo da tela e vindo no seu sentido. A estrutura tracejada, a cunha tracejada, é como se eu estivesse levando para trás da tela, para trás do plano, tá bom? E o traço, simplesmente o traço, quer dizer que está no mesmo sentido do plano. Então, toda vez que vocês observarem estruturas assim, quando tiver a cunha toda preenchida, quer dizer que essa estrutura está vindo para frente. Quando a cunha estiver tracejada, está indo para trás. E o tracinho aí simples está no plano. Então, nessa figura fica claro para vocês que por que a isomeria cis-trans acontece. A gente tem essa estrutura aqui de cloro etano. Então eu consigo girar esse átomo de carbono para colocar o cloro para baixo, consigo girar esse aqui também para colocar ele para baixo. Então eu posso rotacionar esses átomos de carbono no sentido da ligação aqui para qualquer lado, e aí eu tenho sempre a mesma estrutura. Agora, quando eu tenho uma ligação dupla, ó, você está vendo duas ligações aqui, uma ligação dupla, o que acontece? Eu não consigo fazer essa rotação. Se eu não consigo fazer essa rotação, fica fixo. O que tiver em cima está em cima, o que tiver embaixo está embaixo. Então, se eu trocar, colocar os dois cloros em cima e os dois hidrogênios embaixo, eu tenho uma estrutura. Agora, se eu trocar um cloro de cima, trazer ele para baixo e levar o hidrogênio para cima, eu tenho outra estrutura, porque isso aqui não rotaciona. Então, por isso que ocorre a isomeria em compostos com ligação dupla, tá bom, pessoal? Então, para que a isomeria cis-trans ocorra, é preciso que haja ligantes diferentes em cada uma das ligações duplas. Ou seja, aqui a gente tem o carbono, dupla carbono, e esses ligantes aqui do primeiro carbono e esses ligantes do segundo carbono, o X e o Y, eles precisam ser diferentes. E o Z e o W, eles precisam ser diferentes. Eu não posso ter, por exemplo, aqui, ó, dois cloros. Se eu tiver dois cloros, não tem como eu representar a isomeria cis-trans. Porque como é que eu vou dizer qual é o cloro que está em cima e qual é o cloro que está embaixo, se é apenas cloro, tá bom? Então, os ligantes de cada um dos átomos de carbonos, eles precisam ser diferentes, tá bom? A isomeria cis-trans em compostos cíclicos, ela acontece de forma similar. Os átomos de carbono no ciclo também não podem fazer a rotação completa, porque eles estão presos dentro do anel, sem que haja a ruptura do anel. Para que essa isomeria ocorra, é necessário que haja dois ligantes diferentes em dois átomos de carbono. A gente tem aqui o exemplo 1,2 de metilciclopropano, essa estrutura aqui. Então, organizando, eu posso ter, organizando melhor, posso ter isso aqui, ó, CH3 ligado a um C,
que está ligado a outro C, que está ligado ao CH3. Esse C ele está ligado a um hidrogênio e a um CH3. E esse C também está ligado a um hidrogênio e a um CH3. Então, quando eu observo isso daqui, esse carbono ligado a dois ligantes diferentes, ó, e esse aqui também, eu posso ter a isomeria cis-trans nesse sentido, nesse plano aqui. Então eu tenho, nesse caso aqui, um composto cis, né? Porque o metil e o metil estão embaixo, o hidrogênio está em cima. Então esse aqui é um composto cis. Para a gente visualizar melhor, a gente tem aqui essa figura, onde eu tenho a estrutura no plano, ó, fiz o plano. E aqui eu tenho o ciclo, né? Que impede que esse carbono gire para cima ou para baixo. Então quando eu tenho os dois hidrogênios no sentido de cima, eu tenho a estrutura cis e os dois metis embaixo. E quando eu tenho trocado aqui hidrogênio e metil em cima, metil e hidrogênio embaixo, ou seja, está invertido, eu tenho uma estrutura trans, tá bom? Então no ciclo é bem simples de diferenciar. Lembrar que esses ligantes aqui, eles têm que ser diferentes, eles não podem ser iguais, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. E na próxima aula a gente vai continuar com isomeria óptica.